mais uma vez comigo, agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo e do livro. Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20. Esse é um texto bem famoso, provavelmente você já ouviu muitos sermões nesse texto, mas eu nunca preguei muitos sermões nesse texto. Mas é um privilégio podermos voltar os olhos para uma das grandes razões de existir a que Deus nos chama. Mateus 28, versos 18 a 20. Eu vou ler o texto, peço que você acompanhe comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, estamos perante a Tua palavra, Senhor. Este é o tempo da nossa edificação no culto. E nós sabemos que se não for a ação do Senhor, nos ensinando, quebrando o nosso coração empedrecido, se não for o Senhor nos convencendo do mal que temos no coração, nada disso nos valerá, Senhor. Nós somos cegos pelo pecado e só o Senhor, por meio da Tua palavra, pode nos ensinar um caminho de vida. Oramos por isso, Deus, para que o Senhor traga direcionamento à Tua igreja, Pai, para que o Senhor nos ensine a razão pela qual nós ainda respiramos, Pai, que nós nos lembremos da tão essencial ordem que o Senhor deu à Tua igreja, que o Senhor nos confronte nessa noite e nos conduza à fidelidade e obediência. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, já fiz essa pergunta em outro momento, mas se você precisasse descrever quem você é, em poucas palavras, rápido assim como você tem agora pouco tempo para pensar, o que você diria se eu te perguntasse? Quem você é e o que você faz? Quem você é? Eu sou professor. Não, isso é o que você faz. Quem você é? Eu sou o pai do Vinícius. Também é. Mas isso é tudo que você é? Não, eu sou umas outras coisas também. Marido da Camila, que fique bem claro. Ó, que marido orgulhoso. Vai ganhar um bombonzinho hoje de presente. Né? Uma bênção, irmãos. Ser marido da Camila é glória a Deus. Diz o Evandro. Eu acho que é muito melhor ser marido da Sara. Ser pai do Timóteo, então, Evandro, nem te conto. Maravilhoso. Mas e se a Sara morrer? E se o Timóteo um dia, pela graça do Senhor, se casar e sumir no mundo? Notícia que pais e mães não querem ter. Seu filho vai morar a 800 quilômetros de você. Olha que benção, você passou num concurso. Glória a Deus. Como que fica aquilo que você é e o que você faz? Ah, eu sou dentista. Olha, e se a sua licença for cassada, por qualquer razão que seja? E se o Elon Musk lançar um robô dentista? Como é que você fica? Sua razão de ser não pode ser isso, não, meu irmão. Qual a razão de ser da igreja? Por que a igreja existe? Pastor, para a gente cantar. Olha que benção que a gente cantou agora. Glória a Deus. A igreja existe para a gente fazer artesanato. Quarta-feira à tarde, comer pão quentinho do forno. As irmãs da Sáfia. A igreja não é um clube, irmãos. A igreja não é um espetáculo social para a nossa vida. A igreja não é um meio de ajuda humanitária. A gente precisa repensar nessa noite
quem nós somos e o que fazemos. O que é a Igreja de Cristo e qual é a missão essencial, fundamental da igreja. E o Senhor Jesus nos deixa claro como luz. O Senhor Jesus nos deixa exposto o que devemos fazer. Nós é que complicamos, nós é que dificultamos a tarefa. Mas quero pensar contigo nessa noite sobre esse tema, pensar na razão de existir da igreja. Qual o propósito da igreja de Cristo? Qual o propósito de haver um templo, um CNPJ? Qual o propósito de haverem cultos dominicais, missionários, diáconos e escola bíblica de férias? Qual o propósito da igreja existir? Meus irmãos, o texto de Mateus é muito importante para isso. O Senhor Jesus acabara de ressurgir dos mortos. A cena que nós estamos prestes a celebrar daqui 2 semanas, a Páscoa, ela acabara de acontecer. O Senhor Jesus apareceu às mulheres e anunciou a elas que se encontraria com os discípulos a caminho da Galileia. Eles deveriam ir e se encontrar com Jesus na Galileia. Lá o Senhor apareceria a eles. Como então essas mulheres se comportam? Elas são afoitas em trazer a notícia, em falar que o nosso Cristo que morreu agora ressuscitou. Elas anunciam isso aos homens, aos discípulos que, um tanto incrédulos a princípio, decidem seguir para Galileia, para o monte onde Jesus designou que se encontraria com eles. E lá o Senhor aparece aos discípulos. Lá o Senhor se põe glorificado perante eles, e o Senhor lhes ensina aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial sobre a instituição da igreja. Até este momento, até este contexto, existem sinagogas judaicas para o estudo da palavra, existe o ensino público de Jesus, mas a igreja ainda não fora constituída. Aqui a igreja está sendo fundamentada sobre Cristo. E a ordem do Senhor Jesus nos traz 3 grandes ênfases, 3 grandes tônicas que eu quero te mostrar e te chamar a atenção na Escritura. A missão da igreja, o fundamento da igreja, o propósito da igreja é, em primeiro lugar, firmada na autoridade de Cristo. A igreja precisa se firmar nisto. E o Senhor Jesus fala aos seus discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Talvez nós precisemos resolver uma objeção antes disso. Alguém poderia perguntar: e Jesus não tinha autoridade antes? Será que antes deste momento que ele disse toda autoridade me foi dada, será que antes ele era assim um Deus menor do que o Pai? Será que ele obedecia ao Pai e agora ele foi emancipado? Não, de forma alguma. A Trindade coexiste desde a fundação dos tempos. Este que está falando aqui, ele é o verbo da criação. Por meio dele, tudo o que foi feito se fez. O Senhor Jesus não está em menor autoridade do que o Pai, do que o Espírito Santo. Mas o que Jesus está falando é sobre o seu ministério. A razão pela qual ele encarnou foi completa. O povo que estava entregue aos constantes sacrifícios no templo, aprisionados no pecado, agora foi liberto pelo sacrifício vicário de Cristo. Satanás não tem nenhum poder de acusação perante Deus após a vinda do Senhor Jesus. Ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O Senhor Jesus conquistou para si o seu povo. O Senhor Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério. E agora ele é o rei triunfante, glorificado, que diz: o meu povo é meu, a minha autoridade é minha. Como no sermão de João na semana passada, Jesus diz: eu dou a minha vida voluntariamente e eu a posso reaver. Todas as coisas estão debaixo da minha autoridade. A vida da igreja, meu irmão, é vivida na autoridade de Cristo. Igrejas se firmam nisso. Igrejas se sustentam nessa verdade. Nós precisamos nos lembrar das constantes falas da Escritura,
nos dizendo para não temer os poderes instituídos neste mundo. E isso é um assunto importante na nossa vida. A gente morre de medo de uma desgrenha de um STF na vida. Parece que se tornou o STF um tipo de autoridade análoga a Deus. E eu não estou fazendo apologia política. Eu estou dizendo da nossa incredulidade na autoridade de Jesus. Alguém pode dizer, pastor, mas nós vamos ser perseguidos. E eu lhe diria, você não tem Bíblia em casa não? Você nunca leu o fim dos tempos não? Mas nós vamos ser perseguidos. Os cristãos vão ser perseguidos. E por que que a igreja de Cristo perseveraria em tempos de oposição e de perseguição? Perseveraria porque a autoridade é de Cristo. Porque a autoridade da igreja não é o seu conselho, eles são instituídos. A autoridade da igreja não está submetida vagamente ao governo, como se as esferas se misturassem. A autoridade da igreja é do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, a igreja persevera quando ela tem problemas internos. Porque é Cristo o dono da igreja, e ai daqueles que se levantam contra o cabeça da igreja. É o Senhor Jesus que há de tratá-los. A igreja persevera contra as perseguições externas. Meus irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque ela está firmada no Senhor Jesus, e quem tem mais autoridade do que Ele? Nós precisamos nos voltar para encarar ideologias, falsos ensinos, heresias, confiados na autoridade de Jesus. Se nós nos esquecermos deste fundamento, meu irmão, nós vamos arrancar os cabelos por aí. Você vai querer amarrar os teus filhos e enfiar no quarto. Você vai jogar a ração por debaixo da porta para eles. Não sai daí não. Senão já você está LGBTQIAP+. O que vai fazer com que crianças como a Olívia, como o Vinícius, como tantas outras na nossa igreja, cresçam fiéis e sejam preservadas neste mundo mal, é Jesus. Ele está dizendo, eu sou o seu Deus e vocês são meu povo, e não há autoridade acima de mim, debaixo da criação. Por que não confiaríamos? Porque temeríamos. É certo, meu irmão, que nós precisamos ser fiéis a Jesus, que nós precisamos nos aliançar a Ele e ouvir as suas instruções e andar fielmente, porque Jesus também é a autoridade que corrige o seu povo. Mas se estamos em comunhão com Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Como nós temeríamos sanções de governos? Como nós estaríamos desmoralizados nas nossas dificuldades e fraquezas? Se a igreja dependesse de você, se a igreja dependesse do seu pobre pastor, se a igreja dependesse de presbíteros e diáconos, ruiria rápido. Mas uma igreja firmada em Cristo está construída sobre uma grande rocha, e dali ela nunca será derrubada. A igreja está edificada sobre Cristo, e Ele é a autoridade sobre a qual a igreja permanece. Meu irmão, nós somos triunfantes. Meu irmão, a igreja do Senhor prevalece contra tudo e todos, porque nós estamos em Cristo. Ele cumpriu o seu ministério, ninguém pode nos arrebatar da sua mão, e toda autoridade lhe foi dada. Quando entendemos isso, podemos ir para o segundo ensino do texto. Jesus nos chama a uma ordem clara e simples. Ele nos ordena o discipulado. Ele nos firma na sua autoridade, e agora ele nos diz, portanto, entende como as coisas estão ligadas? Nós não pregamos a palavra sem entender que nós dependemos de Jesus, mas se nós dependemos do seu poder e da sua autoridade, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Firmada no Senhor Jesus, a tarefa da igreja é ir e fazer discípulos. Pastor, mas isso não é novidade para nós. É verdade. Quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre isso? O Arsênio pregou sobre isso, não foi? Não.
Não lembro. Vive pregando também, já nem lembro o que pregou mais. Nós ouvimos constantemente sobre isso. E quando olhamos para esse texto, talvez a grande tônica do texto para nós seja: ide por todo mundo. Ai, que chique, não é? Ide à França pregar o evangelho na Torre Eiffel, glória a Deus. Eu tenho um chamado missionário para Disney, irmãos. Deus falou para mim que eu vou ser auxiliar do reverendo Nicodemos, lá em Orlando. Ai, que chique, ide por todo mundo. Quando nós fizemos a primeira... Esse negócio de viagem missionária não é de hoje, não. Eu me converti numa dessas, em 2012. E eu tenho guardado, porque eu sou saudosista, uma bela camiseta da primeira cruzada evangelística que eu participei. Nós fizemos um ide bem grandão, assim, ó, com um pezinho no meio, assim, ó. Ó, que chique. Ide. Mas a tônica do texto, o verbo imperativo grego que rege todos os outros, não é ir. Fazer discípulos. A ordem do Senhor, essencial em Mateus, a grande comissão da igreja, não é ir. Porque ir você já vai. Padaria, mercado, na feira, você está indo. A questão que a igreja precisa entender é: a tarefa essencial, a razão fundamental da igreja existir é fazer discípulos, produzi-los, trazê-los a Cristo. Como se faz discípulos? O Senhor é muito claro em dizer: você vai ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu fico imaginando essa cena de forma bem clara e prática, como deve ter sido com os apóstolos. Jesus andou com eles, Jesus fazia refeições com eles. Jesus andava pela rua e ele, vendo uma figueira sem fruto, ele diz: ó, tá vendo essa figueira aqui, sem fruto? Então, crentes que vivem igual figueira sem fruto assim, ó, serão cortados. Uma figueira sem fruto não vale para nada. Crentes que não dão bons frutos também não valem nada. Jesus ensinava com a vida. Jesus vai numa festa de casamento e ele faz um milagre. Olha que benção. Jesus vive a vida comum. E ele diz agora aos seus discípulos: eu andei com vocês por 3 anos. Eu ensinei vocês em diversas situações por 3 anos. Você imagina a paciência de Jesus, meu irmão. Os discípulos ali o tempo todo com eles, o tempo todo. E aí de repente aparece um ousado Filipe e fala assim: Jesus, ô Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala: Filipe, você está andando comigo esse tempo todo, quem vê a mim vê ao Pai. Haja paciência. O Senhor Jesus curando enfermos, pregando, trazendo ensinos do Antigo Testamento e se revelando como Messias, trabalhando, e de repente aparece 2 discípulos dizendo: ô Jesus, então, não, o melhor, a mãe do discípulo diz: Senhor Jesus, então, eu queria saber se na tua destra, na glória, os meus filhos não podiam se sentar um na sua direita e um na sua esquerda. Mas Jesus é paciente para andar com esses 12, não é? Paciente, quando eles estão brigando, para dizer: não, eu sou maior no reino do céu, não, eu sou maior no reino do céu. E Jesus chega e fala: o maior é o que serve, nenhum de vocês, quem se exalta é humilhado. E Jesus está usando todas as coisas da vida comum, inclusive os probleminhas, para conduzi-los ao entendimento. Agora, a tarefa do discipulado é muito simples. Jesus diz: o que eu fiz com vocês, façam aos outros. Como eu andei junto com vocês e fui ensinando sobre todas as coisas cotidianamente, vocês vão fazer isso agora com outros. Quando eu falo sobre discipulado, pregação do evangelho, evangelismo, então, meu Deus do céu. Você já está: eu não sei falar em público. Eu não me pede para fazer. A ordem é simples: ensine outras pessoas a guardar as mesmas coisas que eu ensinei a você. Essas pessoas, crendo nos ensinos de Jesus, elas serão convertidas pelo Espírito Santo. A autoridade que converte não é a sua, é a de Jesus. Você é só o atalaia. Você, meu irmão, é só o mensageiro. E aqueles que se converterem, eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem que dá tempo, hein? A aguinha está aqui ainda, hein? Não, a nossa igreja não funciona assim. Olha como o meio que Deus estabelece para a igreja é simples e direto.
E por que nós criamos tanto empecilho para isso? Meus irmãos, esse assunto não é novo. Ontem houve o desfecho de uma conferência da Agência Presbiteriana de Comunicações sobre evangelismo e discipulado. O assunto não é novo, mas a primeira igreja ainda não entendeu a sua tarefa. O discipulado entre nós ainda é fraco demais. Nós ainda não assumimos a responsabilidade pessoal do discipulado. Porque nesse texto, Jesus não está falando a presbíteros. Jesus não está falando ao pastor. Ele está falando a todos os que aprenderam alguma coisa dele. Você aprendeu alguma coisa sobre Jesus, meu irmão? O que é que você sabe sobre Jesus? Se eu te desse uma folha em branco e te dissesse, escreva tudo o que você sabe sobre Jesus nessa folha, você teria algo a escrever? Pastor, eu sei que ele nasceu em Nazaré, que uma vez ele multiplicou o vinho e ele já multiplicou pão e peixe, que ele é o Filho de Deus, só isso que eu sei. Glória a Deus, a quem nem isso saiba. Essa semana recebemos notícias do campo missionário da Nova Zelândia. O pastor Itamar nos contando sobre um discipulado que começou com 2 adolescentes que nunca ouviram sobre Jesus. Nunca ninguém fez qualquer referência sobre Jesus como Filho de Deus, pessoalmente, aqueles garotos. Ninguém nunca os ensinou. Se eles vão crer ou não, se eles são salvos ou não, é outro departamento. Ninguém nunca discipulou eles nas informações simples e básicas que você sabe sobre Jesus. A dinâmica do discipulado é essa, meu irmão. Ninguém sabe tanto que não precise ser discipulado. Ninguém sabe tão pouco que não possa conduzir outro a aprender sobre Jesus. Se a tarefa é tão simples, e se nós não entendemos, talvez nós precisemos aprender os ensinos que Billy Graham nos fala. Ele diz que há 3 tipos de pessoas quando se trata de discipulado. Ele diz que há aqueles que precisam aprender, que vão ser discipulados. Existem os discipuladores, pessoas que com aquilo que sabem vão ensinar. E existem os desobedientes. Você está nesse pacote, meu irmão? Você não sabe nada de Jesus, você não foi convertido ainda? Vem cá que nós vamos sentar essa semana e alguém vai te falar sobre Jesus. Você está trabalhando e você está ensinando alguém alguma coisa sobre Jesus. A tua tarefa não é explicar a teologia sistemática, não. O Senhor Jesus não pediu isso. O Senhor Jesus pediu, ensine o que você sabe sobre mim. Você está discipulando alguém. Partiu do teu coração a intencionalidade de fazer isso em algum momento. Você tem alguém para apontar, e eu não estou te pedindo os convertidos. Eu não estou dizendo aquele famoso, quantas almas você já trouxe a Jesus? Talvez a pergunta seja, quantas almas você já levou ao Evangelho? Trazer a Jesus é obra do Espírito Santo, mas a quantas pessoas você já se inclinou a apresentar o Evangelho? O problema, meu irmão, é andarmos na desobediência. É sermos atalaias que cochilam em cima do muro, crentes negligentes, que não fazem a sua tarefa. Nós realmente precisamos nos voltar para isso e entender como devemos fazer discípulos. Tome o modelo de Jesus, meu irmão. Você precisa desenvolver relacionamento. Jesus tinha os 12, e dentre os 12, 3 que sempre trazia consigo. Dentre os 12, o apóstolo João nos conta que ele é o discípulo amado. Alguém com quem Jesus parece ter mais intimidade e mais relacionamento do que com os outros. E a tarefa de Jesus é partilhar da vida comum com essas pessoas e ensinar sobre a vida comum a eles. Nós devemos seguir o mesmo caminho. Comece, meu irmão, pela tua casa. Discipule aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. Daqueles que vão ver uma figueira sem fruto ou que vão numa festa de casamento na sua companhia e ensine-os lá. Talvez você não tenha poder para multiplicar o vinho. Talvez não. Mas se faltar vinho nessa festa de casamento, você pode ensinar sobre as pessoas, ensinar as pessoas que estão junto com você sobre contentamento.
Glória a Deus, os noivos nos serviram o melhor que eles tinham, graças a Deus por isso. Vamos aprender uma lição também de generosidade? Vamos pedir um iFood aqui e trazer um pouquinho mais de comida que falta no casamento? Olha que bênção. Discípulos de Jesus aplicando os ensinos de Jesus, vivendo a vida comum com gente que está ao teu lado. Mas você não vai fazer isso se você não for intencional. O teu pecado vai te deixar bem fofinho e acolchoado, meu irmão. Sair do conforto do pecado, sair da omissão é difícil. Lutar contra a omissão é mais ou menos como se mexer numa noite fria de outono, igual está hoje, sabe? Com quanta alegria você levantaria essa noite se a sua esposa, o seu filho ou a sua mãe te dissesse: pô, tá acordado, pega um copo d'água lá para mim. É ruim, não é? Tá quentinho. E quando você estica a coberta, o próprio lençol da cama te contamina com aquele frio de 15 graus de madrugada. É quentinho e confortável ficar aqui onde eu estou. Mas a igreja de Cristo não vive assim. E a igreja de Cristo é posta em desconforto, porque a nossa razão de existir não é estar confortáveis. A nossa razão de existir é dar glória a Deus. Pega o copo d'água de madrugada. Pregue o evangelho a alguém que você talvez não esteja tão disposto à primeira vista. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós nos dispomos a fazer. Faça discípulos de Jesus. Ensine sobre Jesus. O Senhor não está nos chamando para fazer seguidores nossos. Talvez esse seja o maior problema de quando nós aplicamos o discipulado em casa. Quando nós começamos em casa. Nós queremos fazer seguidores nossos. Eu quero tornar pecado o que eu acho que não é bom, quando na verdade eu deveria ensinar sobre Cristo e não sobre a minha opinião. Maridos se impõem nessas horas. Mães são exigentes com seus filhos. Ensine o que Cristo ensinou. O que é a sua mera opinião? Põe no bolso, meu irmão. O Senhor não está te chamando para fazer cópias suas. Ele está te chamando para fazer cópias dele. Nós levamos as pessoas a imitar Jesus e não a imitar o nosso padrão pecaminoso de vida. Não faça maus discípulos. O chamado não é para trazer pessoas à religiosidade. Você não deve ensinar outros que vida cristã é vir no culto. Vida cristã é jogar uma aguinha na cabeça, né, Jorge? Jorge contando que outro dia um colega de trabalho falou: rapaz, a minha mulher converteu, ela foi na igreja, chegaram lá, deram um banho nela. O Jorge falou: rapaz, o nome disso é batismo. A pessoa nem sabe o que está acontecendo. Isso não é ser cristão. Você não vai ser discípulo de Jesus quando você tiver um nome no hall de membros dessa igreja. Você não vai ser discípulo de Jesus no dia que você tiver aqueles folhetinhos que vende lá na Rua dos Crentes, lá na São Paulo. Você vai ser discípulo de Cristo quando você amá-lo, quando você guardar os seus ensinos, quando você se arrepender dos seus pecados. E você precisa levar outros a essa fé genuína e não uma religiosidade vazia. O Senhor chama a igreja a assumir a sua responsabilidade. E mais uma vez, não é confortável. Mas Jesus já nos advertiu dizendo: assim, todo que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A vida de seguir a Jesus é uma vida de renúncia. E se você quer ser obediente a Jesus e discipular a outros, você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão do teu tempo, das suas horas de descanso. Ah, pastor, para você é fácil, você é pastor de tempo integral, para você é fácil fazer discipulado. Tá bom. Me liga lá em casa ao final de 12 horas de trabalho. Eu faço hora essa também, irmão, igual você. E os meus discípulos são meus e não da primeira igreja. Eu os conduzo a Cristo pela minha responsabilidade perante o texto, não pelo meu ofício. Todos os crentes precisam se pôr nisso. Billy Graham também nos diz que a salvação é de graça em Cristo, mas o discipulado te custará tudo. Nós precisamos nos lembrar da boa tarefa que é isso. Por fim, meu irmão, esteja seguro no Senhor. Nós somos a igreja que anda na sua autoridade, que entende a sua razão de existir, a proclamação do Evangelho, o discipulado de outros. E nós fazemos isso seguros em Cristo, seguros no Senhor.
Esse é o terceiro ensino do texto. Não só fiados na sua autoridade, não só obedientes à ordem de fazer discípulos, mas confiados em Cristo. Porque o desfecho do ensino de Jesus é dizer: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É essa a segurança do discipulado. É essa a certeza de que você pode chamar alguém que está no teu trabalho, um vizinho da rua, qualquer pessoa que não saiba nada sobre Cristo, e você pode ensiná-lo. A segurança é que a presença do Senhor é garantidora. Que quando nós não soubermos explicar, é o Senhor quem vai conduzir ao entendimento. Que quando nós formos pecadores e limitados, quando nós falharmos, porque nós vamos falhar, meus irmãos. Que pretensão tola é o perfeccionismo. Nós vamos falhar, nós somos miseráveis pecadores. É Cristo que vai ser suficiente quando nós faltarmos. É Ele que é o amparador da sua igreja em toda essa obra. Jesus está ao alcance. A presença de Jesus é real e verdadeira. A presença de Jesus é literal com o seu povo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a presença de Jesus muda as coisas. Quanto medo você sentiria de andar numa rua escura se você soubesse que Jesus está literalmente andando a 2 passos atrás de você? Sua mãe já fez isso com você? Vai lá, filho, pode ir lá na padaria buscar pão que eu estou vigiando da janela. Sua mãe já fez isso com você? Sua mãe debruça lá na varanda do prédio e diz: vai, pode ir que eu estou olhando. Você vai seguro. Você caminha o hall do teu prédio sem medo, 4 aninhos de idade. A mãe está me olhando. Por que um eis que estou convosco não tem o mesmo efeito? Jesus está te olhando. Quando você se põe a fazer coisa errada com os mesmos 4 aninhos, você está lá atrás do sofá, com o batom da mamãe, rabiscando a parede da sala, fazendo um belo desenho de uma flor que a tia da escola ensinou. E de repente você ouve uma voz estridente dizendo: tô de olho, hein? Os olhos da mamãe estão lá. Os olhos do Senhor também estão. Por que nós não seríamos encorajados à santidade, sabendo que Jesus está conosco? Por que nós não seríamos mais encorajados a pregar, sabendo que Jesus está conosco? Por que nós não ficaríamos intimidados numa rodinha de ímpios no café do trabalho? Intimidados como crentes, com medo de abrir a boca, com medo de nos posicionar e dizer: eu acho que esse padrão moral é errado. Como nós nos portaríamos se Jesus estivesse lá, literalmente, visivelmente, e você poderia falar na presença dele? Pois ele está. Jesus está lá quando você peca, meu irmão. Ele está entristecido pelo seu pecado. A Escritura fala sobre isso. Jesus está lá quando você chora, meu irmão. Quando a tua vida não é fácil. Quando você tem problemas que talvez você não partilhe até com quem é uma só carne com você. Há problemas que talvez você não possa fazê-lo. Jesus está lá. Ele é o amparador da igreja. Quando houver a inquietação no teu coração dizendo: será que eu estou dando aula certo para essas crianças da igreja? Será que eu vou dar conta de conduzir uma diaconia na igreja? Será, Senhor, que sou eu mesmo que vou ensinar a palavra para essas pessoas? A segurança não é você, não é a sua capacidade, é a presença de Jesus contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E isso muda tudo. Você precisa nesse tratar de humilhação. Você não vai viver submisso e dependente de Deus se você for altivo. Se você confiar no seu método. Eu tenho o meu método evangelístico, pastor. Eu é que sei o meu discipulado. Eu não quero apostila de ninguém, não. Eu tenho um jeito melhor de fazer as coisas. Eu não vou fazer coisa nenhuma de culto doméstico, não. Meus filhos, eu tenho o meu jeito de ensinar. Vai nessa tua força. E Romanos 6 nos acusa dizendo: que resultado tendes do vosso pecado? Então somente aquilo que agora vocês se envergonham.
para andar com Jesus, você precisa se humilhar. Você precisa se despir das suas razões frágeis e limitadas. E você precisa se submeter a Ele. E você precisa confiar nele para que a provisão do Senhor seja contigo. Para que o consolo do Senhor lhe seja oportuno. Para que o ensino, a supervisão e a capacitação de Jesus sejam contigo. Porque se você é tão suficiente, por que você precisaria de Jesus? Mas se você é um miserável pecador arrependido, que quer tão somente responder com fé e obediência, o Senhor estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É difícil para nós pensar na consumação dos séculos, né? Quanto tempo falta para as suas próximas férias? Talvez você saiba. Quantas horas para o seu próximo sono? Ai, que delícia, a cama quentinha, final de um domingo. Quanto tempo para o próximo Réveillon? O 13º, hein? E a consumação dos séculos? Parece um negócio tão distante, não é? Talvez para nós realmente o seja. Talvez você ainda viva dezenas de anos sobre a terra. Ou talvez a companhia de Cristo esteja contigo por alguns poucos dias. E talvez o Senhor te recolha. E glória a Deus, você estará com Ele para sempre. Mas a presença de Jesus é ininterrupta até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu ressuscitei dos mortos. Eu tenho autoridade sobre a igreja. Vão e preguem, e eu vou acompanhá-los todos os dias, até o cumprimento final da tarefa. A igreja é minha, eu sou autoridade sobre ela, e eu não vou abandoná-la nem por um momento, até o findar dos tempos. A glória é de Cristo, a igreja é de Cristo, o rebanho é de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós precisamos, afinal, entender a nossa parte nessa tarefa, entender o fundamento da igreja e nos consolar e nos animar nisso, para que então, no fim de todas as coisas, recebamos do Senhor o grande lucro e a grande recompensa de todas estas. Meu irmão, me deixe concluir com uma história. Eu não sei se você conhece um homem chamado Verrocchio. Provavelmente não. Verrocchio é alguém que tinha uma escola de ensino, uma oficina de artes em Andrea, na Florença, na Itália. Esse homem viveu em 1468. Na escola de Verrocchio, ele ensinava pintura, ele era ourives, ele ensinava escultura, era um renomado artista. E um dia adentrou ao seu ateliê um homem trazendo seu filho e dizendo, Verrocchio, quero que você ensine meu filho. Quero que você prepare ele nas artes. Quero que você mostre para ele como fazer o que você faz. Esse jovem garoto é ingressado na escola de Verrocchio. A história nos conta que Verrocchio investiu na formação desse rapaz. Esse rapaz foi integrado a projetos, ele tinha tarefas delegadas, ele participou de diversas obras que o próprio Verrocchio, já renomado, fazia. E ele começou a ser, de fato, discipulado. Verrocchio lhe ensinava as coisas que já sabia, e esse rapaz foi ensinado em diversas artes, pintura, escultura, um bocado de engenharia. As ciências andam juntas das artes, e esse contexto antigo nos mostra o nascimento de um artista. A oficina de Verrocchio foi crucial para que esse jovem tivesse boas técnicas em perspectiva. É curiosa uma cena quando Verrocchio pinta um quadro chamado O Batismo de Cristo, um quadro que foi pintado entre 1472 e 1475. E no quadro O Batismo de Cristo, Verrocchio decidiu testar o seu aprendiz. E ele deu a opção, deu a oportunidade para que o seu aprendiz agora pintasse uma parte do quadro. Um anjo que estivesse à direita de Cristo no quadro do batismo de Cristo. No final das contas, quando Verrocchio vai observar o resultado, quando ele vai conferir como se deram as artes do seu aprendiz,
ele percebe que seu aprendiz se tornou alguém muito mais produtivo do que ele. Alguém muito melhor do que ele. E Veróquio então decide emancipar esse jovem artista. E diz, olha, já te ensinei tudo o que eu sei. Agora vai e ensine a outros. Isso chama discipulado, não é? Você quer saber quem é esse jovem? Se você comprar uma passagem bem cara, e nas próximas férias você for para o Museu do Louvre, em Paris, talvez você pleiteie uma vaga para olhar de longe o quadro mais cobiçado da humanidade, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Você conhece Leonardo da Vinci, não é? Você sabe quem é a Mona Lisa, não é? Mas você não sabe quem é Veróquio. A tarefa da igreja é levar Cristo adiante. O conde Nicolau von Zinzendorf, do movimento dos moravianos, dizia, vá, pregue, morra e seja esquecido. Nós devemos passar o conhecimento de Cristo adiante. No último dia, no fim dos tempos, quem é Leonardo da Vinci e Mona Lisa? Mas nos últimos dias, no desfechar das cortinas, que glória será para nós, nos encontrarmos com tantos eleitos de Deus, que vieram ao conhecimento de Cristo, porque nós os levamos ao conhecimento que aprendemos. Talvez Veróquio tenha uma curta história e um grande resultado, se nós entendermos o poder do discipulado, um instrumento que é o discipulado determinado por Cristo. Nós talvez tenhamos uma curta história, mas os resultados virão do Senhor. Alguém um dia evangelizou um Ashbel Green Simonton, que nos trouxe o presbiterianismo. Alguém um dia evangelizou um John Piper, um Paul Washer. Meu irmão, não faça pouco caso do discipulado. O meu desafio para você é que você tome alguém para discipular. Você precisa fazer algo com esse sermão. Você precisa tomar uma atitude e deixar as suas boas intenções de lado e fazer alguma coisa. E assumir a responsabilidade de adotar um filho na fé e dizer, vou cuidar dessa pessoa, eu vou orar por essa pessoa, eu vou chamar essa pessoa para minha casa, eu vou ensinar tudo o que eu sei, ainda que pouco, para essa pessoa. Eu vou investir nessa vida, para a glória do Senhor e por obediência ao mandamento de Cristo. Seja fiel, meu irmão. Que Deus nos dê graça para isso. Quero convidar o conjunto e também os presbíteros a se colocarem à frente.